Gente, eu não sei vocês, mas eu tive a oportunidade de aprender observando. Eu acho que todo mundo tem, né? A observação é a primeira coisa que a gente desenvolve, né, enquanto ser humano. Mas, assim, é uma coisa que a gente tem que continuar, né? Porque muitas vezes e muitos aprendizados, eles não vêm pra gente através de outra fonte. Porque muita coisa acontece no silêncio. E eu tenho um aprendizado para compartilhar com vocês, que foi um aprendizado, assim, de vida. Eu aprendi a sofrer. Gente, vocês vão dizer assim, não é possível, você tá ficando louca de falar uma coisa dessa, né? Gente, quanto que é importante aprender a sofrer. Porque a gente não tem manual de instrução, a gente não sabe como que a gente tem que lidar com as coisas da vida. E quando a gente vê, né, uma pessoa que tem mais sabedoria que a gente, uma pessoa mais velha, que já passou por muita coisa, né, de repente tendo um determinado comportamento em determinadas situações, é uma referência pra gente, né? Então eu vou explicar o que eu tô querendo dizer. A minha avó, quando perdeu o meu avô. Nesse dia, eu percebi, assim, a maior dor que alguém poderia passar. Era um relacionamento incrível, de amor profundo. Era uma coisa inacreditável que eles tinham. Um não vivia sem o outro, de forma alguma. Onde um tava, o outro tava. Se um tava na cozinha, o outro tava na cozinha. Eles não se separavam por nada nesse mundo. Era uma coisa de louco, de verdade, né? Então, assim, era amor numa dose que daí, quando meu avô morreu, eu falei assim, nossa, minha avó não vai aguentar. Ela não vai aguentar. O que aconteceu? Minha avó veio passar um tempo pra cá, logo depois da morte do meu avô. E eu ficava olhando, né, pra ver como é que ela tava, se estava tudo bem. E ela levantava, fazia a vitamina dela e chorando, lágrimas escorrendo. E ela em silêncio, lágrimas escorrendo. Daí chegava a hora do almoço, ela ralando na cenoura, lágrimas escorrendo. E ela ia fazer as outras coisas, ia fazer caminhada, lágrimas escorrendo. Daí minha mãe chegou em mim e falou assim, Juliana, você não acha que a tua avó tá em depressão? Porque ela só chora. Eu falei assim pra minha mãe na época, eu falei assim, mãe, a tristeza e o choro é pelo luto, é pela perda, né? Que não tem, isso a gente tem que sentir, isso a gente não tem que controlar, a gente não tem que conter. Mas ela me mostrou que a gente continua, que mesmo na dor, eu vi a dor transpassada no peito dela, eu vi aquela dor no fundo dos olhos dela, a coisa mais profunda que eu já vi na minha vida, tamanho da dor da perda. E quando ela falava dele, era assim, ela um estranhamento dele ter sumido, né? São anos, 60, mais de 60 anos juntos. Daí de repente a pessoa combinou com você de ir na feira, não tá lá. Combinou com você de ir na loja entregar. Eu lembro dela falando, né, que tinha combinado de ir lá trocar uma peça na Pernambucanas, na época lá. E ele não tava no dia, né? Marcou, não tava. Como a gente some, né? A gente não é nada. A gente tá aqui, planeja e de repente acaba, né? E foi incrível eu ter observado tudo isso e ter aprendido a continuar. E parece que aquele momento e tudo que eu estava aprendendo ia ser extremamente importante para esse meu processo desse momento, né? Depois de tanta perda, como eu já falei aqui na internet, são perdas em um ano, assim, que eu falei, gente, é devastador. Se alguém me falasse lá atrás, eu acharia que eu não teria sobrevivido. Eu ia falar, não, eu não vou sobreviver, não dá, não dá para mim, né? Mas eu aprendi a lição, ela me ensinou, né? E quando a gente tem essa capacidade de sair da pressa do dia a dia e observar as pessoas, observar de verdade, olhar por detrás, olhar lá nas entrelinhas do que a pessoa está dizendo, né, através do comportamento dela, através da situação, né, do que você está contextualizado ali, né, daquela situação que você está vivendo, a gente tem muito para aprender. O problema é que às vezes a gente passa tão rápido pelos cenários, pela vida, pelas pessoas, e a gente não tem essa paciência e essa profundidade de parar para observar. Mas se a gente parar para observar, tem muita coisa linda pra gente aprender. Do mesmo jeito que tem muita coisa, né, que é terrível, que a gente também aprende, mas no sentido de não reproduzir, que a gente não quer pra nossa vida. Mas é incrível aprender. Eu aprendi a continuar. Gente, vocês não têm noção do que eu tô falando, assim, da dimensão disso, da dimensão da cena. É lindo,
lindo. Existe muita beleza na dor. Existe muita beleza no continuar na luta. E quando a gente consegue enxergar isso daí, as coisas continuam fazendo sentido na vida da gente. E continuar se torna quase que uma honra, sabe? Uma forma de honrar as pessoas que vieram antes da gente. E de honrar os ensinamentos que a gente teve dessas pessoas, o que eles passaram pra gente através das gerações, os sofrimentos, as lutas que eles tiveram não foram em vão. Alguém aprendeu e tá vivendo de uma forma melhor por causa disso. Isso faz toda a diferença, isso faz tudo valer a pena. Observem mais, conversem mais, tenham mais paciência e tenham mais profundidade. Vocês têm só a ganhar.